Saudações, anjos! Tem Química aqui com o Narson Luiz e agora a gente vai falar sobre forças intermoleculares, que é um tipo de assunto que promove um estudo sobre as interações entre as moléculas, que pode explicar se ela vai ser mais fácil ou mais difícil de evaporar, inclusive com relação à polaridade, que é a base desse tipo de estudo, que vai interferir também na parte da solubilidade da substância em água. Ou seja, ela pode ser mais solúvel em água ou, de repente, menos solúvel e até insolúvel em água. Mas vamos organizar isso. Primeiro, entenda que a parte da polaridade da estrutura tem a ver com a geometria da molécula. Só que também você pode abordar esse tipo de estudo de uma forma mais simples, considerando a simetria dessas moléculas. Então, vamos organizar isso para que você compreenda na sequência. Espera aí, rapidinho, ó. Moléculas, elas podem ser simétricas ou, de repente, assimétricas. Como é que vai acontecer esse tipo de diferença entre as partes? Deixa eu só organizar isso para você. Moléculas podem ser simétricas ou então assimétricas. Vamos considerar, por exemplo, a molécula do gás oxigênio. Olha só, uma estrutura que apresenta duas ligações em sequência, ou seja, uma ligação múltipla, uma ligação dupla entre dois átomos de oxigênio. O que é importante aqui? Nessa condição, se eu traçar um eixo de simetria vertical e horizontal, observe, ó, eixo vertical, eixo horizontal. Perceba que no lado esquerdo e direito, de cima ou de baixo, tudo é igual. Então, essa molécula é chamada de simétrica, ela tem simetria. O que tem, assim, de organização a respeito disso? É que, em geral, moléculas que são simétricas, elas apresentam uma falta de polaridade, elas são consideradas apolares. E nessas moléculas que são consideradas apolares, existe um perfil de força intermolecular que é conhecido como dipolo induzido. Então, desta forma, você tem que definir uma sequência na organização da compreensão dessas informações. Repetindo, vamos lá. Moléculas podem ser simétricas ou assimétricas. Perfeito. As moléculas que são simétricas, em geral, são apolares. E essa falta de polaridade na estrutura arremete para ela a força intermolecular considerada dipolo induzido. Alguns autores consideram essa força intermolecular como dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é uma outra nomenclatura para ela, também são chamadas de forças de Van der Waals, mas não tem problema, você pode facilmente chamá-la de dipolo induzido. O que eu devo também definir para você aqui é que esse tipo de força intermolecular, ele tem uma baixa intensidade, ele é de fraca interação, então eu devo registrar isso para você. Ó. Aqui existe uma fraca interação. Tudo bem. Agora, a gente tem que definir para as moléculas que são consideradas assimétricas. Neste caso, a falta de simetria na estrutura gera para a polarização uma alta polaridade ou uma moderada polaridade. Vamos organizar isso para você também compreender de forma tranquila. Então, moléculas que são assimétricas, em geral, são consideradas polares ou então muito polares. Qual é o perfil diferencial que pode acontecer acerca disso? É que estruturas que são consideradas polares ou muito polares têm a ver com a questão da simetria, que, no caso, a gente classifica como assimétrica. Então, repetindo, moléculas, elas podem ser assimétricas? Podem. Só que, neste caso, elas podem ser polares ou muito polares. Como é que eu vou perceber que uma molécula será considerada muito polar? É quando você observar na composição da sua estrutura uma interação do tipo, vou colocar bem aqui, ó, no lado, para você perceber, pode acontecer uma interação do tipo HF, ou seja, o hidrogênio interagindo com o flúor, pode acontecer o hidrogênio interagir com o oxigênio, ou ainda pode acontecer do hidrogênio interagir com o nitrogênio. Desta forma, é importante que você perceba que se a gente tem que analisar isso direitinho, tem que pegar uma sequência lógica. Então, olha lá, as moléculas são assimétricas, elas podem ser polares ou muito polares. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? É eu conseguir perceber, observar
que o hidrogênio se conecta ao átomo de flúor, ou então ele se conecta ao átomo de oxigênio, ou então ele se conecta ao átomo de nitrogênio. Então, HF, HO ou HN. Se você perceber que a molécula é assimétrica e ele tem esse tipo de conexão aqui, uma delas, ela é considerada muito polar e você tem que classificar isso com uma interação chamada de ligação de hidrogênio. Pronto, simples, 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 você consegue classificar isso. E o que é importante definir com relação à parte das interações do tipo ligação de hidrogênio? É que elas promovem uma forte interação, uma intensidade muito alta de interação entre as partes. Então, eu também vou registrar isso aqui para você. Essa ligação de hidrogênio, ela é bastante elevada na interação, ela é forte. Então, aqui, ó, forte interação. Beleza? Agora, o que é importante? É comparar com a outra que está faltando. Quando as moléculas são assimétricas e elas são consideradas polares, elas podem ser polares ou muito polares. Mas se por acaso não acontecer conexão HF, HO ou HN, naturalmente são consideradas simplesmente polares e ali reside um tipo de força intermolecular chamada de dipolo permanente. Então, repetindo, se a sua interação acontece em moléculas, olha, quase que eu engulo aqui a letrinha, dipolo permanente, pronto. Se você perceber que a sua molécula é assimétrica e ela não tem conexão HF, HO, HN, ela é só polar e a interação é dipolo permanente. Alguns autores consideram que essa estrutura também seja chamada de dipolo-dipolo. Tanto faz, ou um ou outro, tá tranquilo, tá? E, obviamente, se eu comparar entre as partes, ela está no meio, ela é intermediária, logo, eu devo definir que ela possui uma moderada interação. Ela é mais ou menos, ela é um pouquinho forte, um pouquinho fraca também, tá? Isso vai depender, obviamente, do tipo de estrutura que você está analisando. Observe, portanto, que na sequência você tem aqui, olha, de cima para baixo, um aumento da força intermolecular. Então aqui, olha, é fraco, aqui é moderado e aqui é forte. Se eu quiser avaliar o ponto de ebulição, por exemplo, aqui, eu deveria definir o quê? Que moléculas que são simétricas, que são apolares, que têm dipolo induzido como força intermolecular, elas possuem aqui um baixo ponto de ebulição. Pronto. Já estou matando uma parte do assunto que ele estende, tá legal? Com relação às propriedades físicas dos compostos. Quando a molécula é assimétrica e ela é polar e não tem ligação HF, HO ou HN, naturalmente é dipolo permanente e aqui reside uma interação que promove uma resistência mais ou menos ao calor. Logo, tem aqui um ponto de ebulição mais ou menos também, obviamente. Perfeito. Agora, bem aqui, ó, quando a ligação é de hidrogênio, porque ela é muito polar, eu devo dizer aqui que o ponto de ebulição é bastante elevado. Como é que vai acontecer isso? Eu vou relacionar moléculas e observar. Olha aqui, por exemplo, o que acontece na estrutura do gás hidrogênio. Considerando aqui gás hidrogênio, como tem dois átomos iguais, não tem diferença de força entre as partes, eles vão querer brigar por esse par de elétrons. O hidrogênio daqui da direita puxa para um lado, o da esquerda vem puxa para o outro, e aí ninguém ganha, porque eles são iguais. Obviamente, a nuvem de elétrons aqui, ela é homogênea nas extremidades, porque não tem diferencial de força. E se ela reagir, se ela interagir com outra molécula igual, não vai haver também diferença. Por quê? Porque são iguais as estruturas. Então, a nuvem de elétrons também promove um perfil que também está homogêneo. Só que, olha o nome, é dipolo instantâneo e dipolo induzido, né? O que vai acontecer? Instantaneamente, esta molécula ela pode se polarizar, gerando aqui uma carga parcial positiva e aqui uma carga parcial negativa, e isso vai promover uma indução na outra nuvem de elétrons, favorecendo a polarização aqui também. Aí olha que interessante, agora fica positivo aqui e negativo aqui. Isso faz com que ocorra bem aqui uma interação
que é chamada de dipolo induzido. Simples, né? Agora, se eu tiver que analisar a molécula do tipo dipolo permanente, posso considerar aqui a molécula do HCl. Não tem problema. HCl, perfeito, é uma molécula que já apresenta uma polaridade, por isso, ó, chamado de dipolo permanente. Então, ela já tem um padrão de diferenciação fixo. Carga parcial positiva, carga parcial negativa. Já é polarizado aqui. Então, se ela vai interagir com uma outra molécula que tem um perfil igual, ou seja, que é uma mesma molécula, vai acontecer novamente dela polarizar. E aí, ó, você tem a parte positiva e negativa interagindo. Bem aqui ocorre uma interação do tipo dipolo permanente. Ok? E quando você tiver ligação do tipo hidrogênio, que pode acontecer, relembrando, ó, HF, HO ou HN, vou considerar aqui no exemplo, para ficar mais simples, a própria estrutura do HF. Então aqui, ó, HF. Também, obviamente, você já vê que a molécula ela não tem simetria, ela é polar, só que ela tem a ligação de hidrogênio, você vai favorecer já uma diferença que é bastante definida com uma parte positiva e uma parte negativa. Então, quando o HF interage com uma outra molécula de HF, que também tem uma elevada polarização, devido à presença aí da diferença muito grande de eletronegatividade. Lembra que o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, de acordo com Linus Pauling. Então, assim, aqui, ó, vai rolar uma interação muito potente, muito intensa, chamada de ligação de hidrogênio. E é isso que favorece o diferencial do comportamento físico com relação à parte da polaridade, que vai ali arremeter estudos sobre as condições de compreender por que uma molécula evapora fácil ou uma molécula evapora difícil, ou ainda se ela vai ser mais ou menos solúvel em água. Beleza? Agora, ó, recapitula a condição comigo, tá bom? Observe, moléculas podem ser simétricas ou assimétricas. Se as moléculas forem consideradas simétricas, elas são apolares e o nome da interação que reside ali é chamada de dipolo induzido. Lembrando que é uma interação de caráter fraco de intensidade. Beleza. Quando uma molécula é assimétrica, ela pode ser polar ou muito polar. A diferença vai ser você perceber a conexão HF, HO ou HN. Se isso acontecer, essa molécula é bastante polar e reside aqui a interação chamada ligação de hidrogênio. Ótimo! Agora você vai dizer o quê? Se por acaso a sua molécula é assimétrica, mas não existe ligação de hidrogênio, obviamente ela é somente polar e a interação é chamada de dipolo permanente. Repetindo que a interação de dipolo permanente ela tem uma moderada interação, então isso vai gerar para ela um ponto de ebulição mais ou menos. Já a ligação de hidrogênio já é forte interação, o que faz com que ela tenha um alto ponto de ebulição. Obviamente que a dipolo induzido vai ser fraquinha, então vai ser um baixo ponto de ebulição, que inclusive eu posso dizer bem aqui que ela tende a ser considerada volátil, porque ela evapora muito fácil. Perfeito? Agora eu vou sair da frente para você bater aquele print maroto. Vamos embora. Perfeito, estou voltando, hein? Bom, vamos ficando por aqui. Não esqueça que a gente tem que ter essa parceria sempre, eu sempre falo isso. Se esse vídeo aí te ajudou, cara, dá aí uma moral para mim, aperta o botão do like, tá legal? E compartilha esse vídeo, porque eu preciso alcançar o maior número de pessoas e ajudá-las com isso. Se por acaso também você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai interagindo, perfeito? A gente se vê, até o próximo vídeo. Valeu!